Amém. Aleluia. Obrigado, senhor Mateus. Glória a Deus. Pode sentar, pessoal. Senhor Mateus, né? Família, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Está preparado? Ou ainda não? Quem está nas tribulações aí de Jó? Dá um glória a Deus aí. Quem está cada dia mais tribuloso aí? Oh, meu Pai. Misericórdia, né? A gente está falando aqui sobre o ponto de vista de Elifas, o que ele estava interpretando. Só recapitulando aqui, né? Ele estava falando, ele estava tentando fluir numas ideias aqui, né? E ele diz assim que os homens maus sofrem, né? O princípio de plantar e colher se aplica aqui, né? Então ele diz assim: os homens maus, eles sofrem porque eles fizeram alguma coisa, né? Ele fala também, isso é o ponto de vista dele. Ele diz também que Deus se vinga rapidamente contra os malfeitores. Às vezes Deus demora para se vingar também. Então ele faz uma série de conjecturas aqui. Então a gente vai tendo que perceber e tirar aquilo que é bom, aquilo que é certo. Aquilo que não é muito correto, você vai dando uma filtrada e para que você tenha a melhor percepção do que tem que ser considerado, tá bom? A gente falou inclusive para a gente ser bastante cauteloso quando for julgar alguma situação, para que você não sofra, para que você também não faça a pessoa sofrer e para que você não entre em erro, tá bom? Continuando aí, Elifas, ele não fala só aquela primeira parte que nós lemos, mas ele continua falando, e eu vou ler daqui a pouquinho, mas baseado no que ele falou, e que nós fluímos aqui um pouquinho na terça-feira, eu não sei se você já percebeu, muitas vezes a gente recebe algo de Deus e nós precisamos ter um cuidado quando a gente vai passar esse algo de Deus. A gente tem que tomar um cuidado para a gente não passar de forma errada. Como assim? Nós somos vasos, entendeu? Vaso de barro, sim ou não? Sim, imperfeitos. Nós somos vasos imperfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados, mas quando você passa alguma coisa para alguém, o que pode acontecer? Você passar de uma forma equivocada, com um erro e assim por diante. A gente tem que tomar um cuidado para perceber o que Deus está falando para a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar de um sonho ou de uma visão que ele teve aqui, e ele tenta interpretar isso para Jó. Isso acontece muito na igreja aqui, eu digo na igreja cristã como um todo. Abra, para a gente começar, só para a gente contextualizar tudo, Atos 28. Atos 28, de 3 a 6. Você lembra desse fato que aconteceu com Paulo? Quando você lê o capítulo 27, você lê sobre o naufrágio. Quem já leu o livro de Atos todo aqui? 27 fala do naufrágio, não é? E eles vão naufragar justamente na ilha de Malta. Atos 28, verso 3. E eles, vamos ler aqui um texto. Diz assim, ó, eu ler até o 6 que tá bom. Diz assim: tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, não é? Eles tinham naufragado, lembra disso? O que aconteceu? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora, os bárbaros foram as pessoas que o receberam na ilha lá, tá bom? Os gregos chamavam de bárbaros todos aqueles que não tinham a língua deles, tá bom? Só isso. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, então provavelmente ela mordeu, né? E ela ficou presa na mão dele. Quando os bárbaros viram a mão dele, viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar
a justiça não o deixa viver. O julgamento que as pessoas fazem, né? Quando acontece algo errado, fala assim, não, está em pecado. O irmão está acontecendo aquilo, o irmão quebrou o pé porque ele estava em pecado, né? Não é isso? O irmão escorregou porque ele não deu o dízimo, sabe? As pessoas gostam de colocar um carimbo, né? Mas as coisas não são dessa maneira, né? Vamos lá. Aí o verso 5, né? Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, né? Sacudiu, tirou da mão. Não sofreu mal nenhum. Glória a Deus. Verso 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha só, foram da água para o vinho, não é? Podiam ter falado, não aconteceu nada. Não. Ou era um pecador insano, não, agora virou um Deus. Você está vendo o julgamento das pessoas? A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque isso desequilibra demais. Então, por que eu li esse texto aqui? Porque a gente tem que lembrar que é a visão de todas as religiões, ou de muitas religiões, ou até de religiões pagãs. Porque eles ficam achando que é tudo fatalístico. O homem fez, ele vai receber o castigo de Deus. Eu não sei se você já veio de um grupo cristão aí, não sei exatamente de onde você veio, ou a influência que você teve antes, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que Deus, ele castiga. Deus pesa a mão, Deus vai levar para o leito de enfermidades, né? Talvez você tenha ouvido isso. Eu ouvi isso, eu ouvi muito. Eu já falei para você, eu tinha medo de Deus, né? Eu tinha medo de Deus, do juízo de Deus. A gente sabe que Deus é bom e severo, porque a Bíblia fala para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para quem anda corretamente, severidade para quem está precisando de ser alinhado. Mas a gente precisa considerar. Agora, não fique achando que Deus está querendo te castigar. Não fique achando que a mão, né, de Jeová, o foice de Jeová vai descer sobre você, tá bom? Então, as coisas acontecem, tribulações acontecem, mas a gente pode fazer o quê? Pela fé, apagar os dardos inflamados do inimigo, amém? Vamos lá. Não sei se você já viu, estamos analisando Jó, e o ponto de vista de Elifas, como Elifas olhou para Jó e fez o julgamento. Então a gente está olhando o ponto de vista dele. Então você precisa pensar assim, por que algumas pessoas são tratadas de um jeito? Por que algumas pessoas recebem um tratamento? Por que algumas pessoas sofrem? Eu já falei algumas coisas aqui, muitas vezes sofrimento vem por ignorância, você não toma cuidado com algumas coisas e o sofrimento vem para a sua vida. Muitas vezes vem por imprudência, porque foi avisado que era um caminho perigoso, a pessoa vai por ele e paga o preço. Paga o preço, não é? Agora tem pessoas que andam corretas, e mesmo assim infortúnios acontecem, não é? Mas existe a graça de Deus, e a gente precisa entender que Deus, ele muitas vezes, não sempre, a gente tem que aprender a usar esse termo, né? Por vezes. Às vezes é muito vago, mas por vezes. Por isso que a gente fala, Deus tem os seus propósitos. Então, por vezes, Deus, o que ele vai fazer? Ele vai tratar com muito mais rigor aqueles que são seus. Parece estranho, né? Mas a Bíblia diz assim, se a gente está sem correção, a gente tem que se considerar bastardo. Bastardo é filho ilegítimo. Você é filho ilegítimo ou você é filho legítimo de Deus? É claro que é o filho legítimo de Deus. Quem é filho sempre tem direito à correção. Amém? Correção também, convenhamos, vamos definir, não são provações de Deus. Deus corrige. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Não é verdade? Então, o tratar de Deus, muitas vezes, Ele vai ser mais severo. Para quê? Por quê? Porque nós somos filhos e Deus quer, Deus tem esperança na nossa vida e Deus quer, às vezes, a gente muito mais elevado na sua obra. Amém? Agora, alguns homens
sofrem por causa dos pecados. Eles pecam e sofrem. Agora, tem homens que pecam por ser santos. A gente não pode falar, é uma regra geral. Não. Tem gente que é muito correta, tem gente que é missionário, bem abençoado, está fazendo a obra e está sofrendo, né? Em muitos lugares aí. Não é assim? Tem gente que nos dias de hoje morre. Tem cristãos hoje que estão presos. Então, a gente precisa ver. Tem todo um contexto. O que eu posso mostrar para você nesse momento desse estudo de caso que a gente está fazendo do livro de Jó? Deus, Ele é bom. Em todo o tempo, Ele continua bom, o seu amor não falha, o seu caráter não falha, amém? Ele não mudou do Velho para o Novo Testamento, não é? Ele não mudou o seu jeito, não, Deus é eterno, Deus sempre foi bom. A questão é, ou as questões foram, a maneira que os homens interpretam a Deus, como eles escrevem sobre Deus. Então aqui a gente está vendo, a gente vai ver depois o Jó falando também, né? Mas estamos vendo aqui o ponto de vista de Elifas, é o jeito de ele interpretar. Então, pastor, e se tribulação chegar na minha vida? Vamos analisar. Tribulação pode chegar algum tipo de tribulação, algum tipo de adversidade, pode chegar. Não vai ter. Eu já falei que é impossível a gente dizer assim, não vai chegar. Chega. Aflição. Quer usar o termo aflição? Jesus falou, no mundo tereis aflições. E quando chegar, o que eu tenho que fazer? Abre lá em Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12. Diz assim, ó. Vou ler até o 15. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, amém? E na oração, perseverantes. Ele fala para perseverar na oração, continuar orando. A gente nunca vai falar, oramos tudo. Não, a gente continua orando. A gente vem todas as terças orar. Você ora em casa, a gente ora nos cultos, você ora sempre, você ora em todo o tempo. Nunca para. Por quê? Tem que ser perseverante. O nível de oração que nós temos pode nos livrar de tribulação. Sabia disso? Isso é uma coisa boa. Vou falar mais claro. Talvez algumas pessoas entrem em tribulação porque oram um pouco. É uma outra verdade. Temos que considerar isso. Tem que orar, tem que ter uma vida de oração, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar sensível ao mundo espiritual. Quando você está dirigindo, sabe, às vezes o Espírito fala, você percebe uma movimentação estranha de carro, pessoal agitado. O que você vai fazer? Repreender? Está amarrado, sai. Não, começa a orar baixinho em línguas, né? Porque o Espírito começa a orar com você ali, e às vezes os seus caminhos são desembaraçados, as coisas são, você é protegido, você é livre de alguma situação. Então, a oração constante na minha vida e na sua, ela tem o poder de nos livrar de muitas tribulações. Irmãos, repare, eu estou falando sério, chegou o tempo, já chegou e já passou, de você intensificar as suas orações. Talvez muita coisa não aconteceu porque você tem pouco nível de oração. Pastor, mas você um dia não falou aí que importa a qualidade? Eu falei assim, nananina não. Oração é coisa que tem que andar junto, quantidade e qualidade. Eu não posso orar, Senhor nosso Deus, meu Deus e meu Pai, me proteja nesse dia, em nome de Jesus, amém. Não pode, acabou, é só isso que eu faço. Tem que ser mais profundo. A gente tem que ter depósito, a gente tem... Sabia que quando a gente ouve pessoas orando, a gente sabe o nível de oração que elas têm? Quando são muito repetitivas é porque não tem nível bom de oração. O nível de oração profundo vai te dar palavras novas, vai te dar estratégias novas, você vai orar de uma forma diferente, o negócio começa a ganhar uma outra dimensão. Então, olha o que o Espírito está falando para nós todos hoje. Vamos intensificar a oração. Talvez você seja livre de problemas com a oração. Pensa sobre isso. Tempo de paz chegando na sua vida por causa do nível de oração. Então, o que a Bíblia diz? Regozijai-vos na esperança, pacientes na tribulação, na oração,
perseverantes. Aí veja que interessante o 13. Aí tem uma aflição implícita aí, ó. Se você tem alguma questão, não é vergonha compartilhar. Ele fala assim, compartilhar o quê? As necessidades dos santos. A gente faz isso na igreja até com um cuidado, com uma discrição. Mas a gente, quando você tem alguma necessidade, pode procurar o seu pastor, porque a gente vai mover as pessoas certas para te ajudar. Porque a igreja tem que ter essa dinâmica, essa vida de nós nos ajudarmos uns aos outros. E não tem problema nenhum. Não é erro passar por um momento de tribulação na sua vida, de aflição. Tem a igreja para te ajudar. Amém ou é de nós? Amém, irmãos. Isso é tranquilo. Não tem, a gente não pode julgar pessoas por passarem por tribulações. Amém? Que mais? Compartilhar a necessidade. Aí ele fala, praticar o quê? A hospitalidade. O que é praticar a hospitalidade? Construir bastante Não é isso. A hospitalidade é o cuidado, não é? Cuidado uns com os outros, a gentileza, o receber pessoas para almoçar, para pousar em casa. Olha que legal, isso é bom demais. Aí ele fala, 14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Coisa séria, né? Um tribuloso te fecha no trânsito, você não pode amaldiçoar. Não pode. É abençoar. Aí 15, outra aflição implícita. Ele fala, alegrai-vos com os que se... E chorai com os que choram. Porque em algum momento nós vamos chorar a perda de familiares, não é isso? Vamos chorar uma doença, chorar uma derrota. E daí a gente chora junto, a gente fica junto. É interessante, não é essa palavra, porque mostra a instrução que os amigos de Jó não tiveram, né? Porque eles podiam simplesmente chorar com ele, estava ótimo, estava de bom tamanho. E ficar com a boca fechadinha, não abre a boca. Calado, né? Não tinha que falar nada, né? E na alegria, quando o irmão comprar um carro novo, ou um seminovo, ou uma bike, ou um instrumento novo, aí você fala, droga, estou com raiva, que inveja. Ele comprou antes de mim, tomara que fure o pneu, tomara que pegue a roda. É assim, não, eu me alegro porque ele está progredindo, meu Deus do céu, qual o problema? Qual o problema dele? Se você não progredir, alguma coisa está errada nesse corpo, não é isso? Então, eu me alegro com os que se alegram. E no momento da tribulação, não vou condenar, eu choro com você, ei, estamos juntos de verdade, o que você está precisando, amém, irmãos? A gente precisa entrar nesse nível, tá bom? Agora uma pergunta que eu faço, baseado nisso. A gente confunde, ó, eu acho que, oh meu Deus, como é ruim estar na internet, viu? Meu Deus, eu vou me libertar logo dessa internet. Quando tiver pronta aquela sala ali, eu vou fazer uns cultos particulares ali. Quem quiser vai ali me ouvir. Ó, vamos lá. As pessoas não gostam de falar muito sobre isso, porque assim, ó, é uma pergunta muito simples. Tribulações são proveitosas para o crescimento? O que você acha? As pessoas gostam de dizer assim, eu cresço com a palavra, com o ensino da palavra. Tribulação não me ensina nada. Será? Quem cresce com o ensino da palavra aqui? Pode sem medo. A gente cresce com o ensino da palavra? Cresce, porque a gente vai aplicando e vai crescendo. A gente fala, opa, é um conceito que a gente vai aprendendo e vai crescendo. Agora repare, é bíblico. Quando vier tribulação, você aproveitar para ganhar uma experiência e crescer. Pastor, como assim? É verdade, eu não posso te dar uma tese aqui, né? Se não tiver uma base bíblica, ó, repare esse texto aqui, ó, está em Romanos também. Eu li esses dias, quando a gente estava falando sobre justificação, Romanos capítulo 5, versos 2 a 5, abre aí. Romanos capítulo 5, versos 2 a 5, ele fala aqui, no 1, né, ele fala justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Aí o verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aí veja,
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias... Eita, então tem glória a tribulação, não tem? Ou Paulo sim equivocou aqui? Ou você acha que é uma outra interpretação? Vamos seguir um pouquinho mais. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Aí ele dá uma escada. E a perseverança? Produz experiência. E a experiência? Esperança. Olha só. Você percebe? Então, quando você passa por situações, são oportunidades, sim, de você ficar mais maduro, de você crescer, ficar mais tranquilo, de você não ficar tão aterrorizado, não é? Quando vier alguma coisa, sabe quando aparece aquela coisa que você não está acostumado? Você se aterroriza, não é isso? Quando vier de novo, você já vai fazer assim, já conheço, não é? Você já vai estar mais equilibrado, aí você já vai saber, não é? Aí você se prepara para a luta, que nem eu te falei domingo, não é? Tudo bem, mas não te aterroriza mais, porque você vai crescendo, você vai ficando equilibrado, não é assim? Você já percebeu pessoas que ficam extremamente nervosas por poucas coisas? Você é assim ou você era assim, não precisa me responder. Mas quando o crescimento vai chegando, você vai percebendo que algumas estruturas, né, vão sendo criadas na minha vida. Eu não preciso ficar mais desse jeito. Eu vou ficando mais equilibrado. Aí você percebe que quando aparece algo, uma tribulação, uma situação, eu posso usar a fé, as ferramentas que eu tenho, crescer, e eu vou ficar mais forte quando ela vier novamente. E eu lamento te dizer, mas ela vai voltar. Ô pastor, para de declarar essas coisas. Não, é impossível ter tribulação só uma vez na vida. É impossível. Não é? Vamos lá. E a perseverança... Ora, verso 5, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado aonde? Em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Amém, gente? Lembra que eu comentei com você na terça-feira? Eu até citei o texto de Deuteronômio 29, 29. Põe aí na tela, por favor. Na tela, por favor. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Amém? Então tem coisas que são de Deus. Isso está claro. Então vamos lá. Não temos todas as respostas. Não temos todas as respostas. Se alguém te falar que a gente tem toda a resposta, está te enganando. Está enchendo sua cabeça de minhoca, porque não vai ser bom. Você consegue ter todas as respostas? Isso aí é soberba, dizer que você sabe tudo. Quem sabe tudo é Deus. Agora, Ele te revela tudo? Não. Deus não revela tudo. Quando a gente fala de planos, quando a gente fala dos planos para a sua vida, a gente sabe disso, Ele vai revelando por parte. Porque se Ele revelasse tudo, talvez você tivesse um colapso, você não entendesse, talvez você até ficasse com medo. Mas Ele vai formando as coisas na sua vida de acordo com a nossa percepção, de acordo com a nossa capacidade. Está entendendo? Então, Deus, o que Ele faz? Ele sempre tem o desejo, não é, de nos conduzir em triunfo, em vitória, mas Ele vai dando aos poucos, à medida que a gente vai podendo assimilar. Então, se alguém te disser, sabemos todas as coisas, não sabemos, tá bom? Teremos e saberemos todas as respostas? Sim, sim. Quando a gente encontrar quem? Face a face. O ágape. O próprio Deus, Jesus. Quando nós o encontrarmos, tá bom? Você já leu, eu citei esse texto, quero ler hoje, 1 Coríntios 13. Você lembra que fala do amor, não é? Mas o verso 8, ele tem uma coisa muito interessante aqui, porque ele começa a falar do ágape, né? E ele fala do ágape referindo-se, os anteriores também, mas aqui ele refere-se a Jesus. Jesus é o ágape. Então ele fala, o amor jamais acaba, mas havendo profecias,
desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará. Por quê? Aí ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que ele está querendo dizer? Que a gente não conhece tudo, a gente conhece parte das coisas. Amém? Por isso que você tem que andar na revelação daquilo que você já recebeu de Deus. Quem já recebeu a revelação de Deus, já recebeu uma parte, uma porção, anda nela, porque Deus vai te dando mais coisas, amém? A gente não pode parar, Deus vai te dar, Deus vai te revelar mais coisas, com certeza, mas você precisa andar naquilo que você já tem, de boa. Então ele fala assim, oh Jesus, eu perdi aqui. 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Até o profeta aqui, né? O profeta é limitado. Quando, porém, verso 10, quando, porém, vier o que é perfeito, o que vai acontecer? Então, o que é em parte será aniquilado. Vai sair. Aqui, irmãos, é claro que a gente... Aqui está falando de uma comunhão plena que nós teremos quando nossos corpos forem totalmente restaurados. O teu espírito já é restaurado, sua alma está sendo trabalhada pela palavra e o seu corpo vai ganhar um novo corpo no arrebatamento, amém? Vai ser glorificado, nós vamos estar plenamente com o Senhor. Então, a nossa vida vai ganhar uma outra dimensão. Então ele fala que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele faz uma conjectura interessante aqui, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso é muito bom, né? Então você vê que Paulo não tinha complexo de Peter Pan, né? Ele não era um velho querendo ser criança, né? Ele deixou as coisas de menino. Ele falava como um homem. É muito chato, né? Um homem já de cabelo branco, um homem velho querendo ainda ser um meninão. Então ele diz aqui que o perfeito vai chegando, o maduro vai chegando, o amadurecimento vai chegando, e o que é antigo vai ficando para trás. Beleza. Verso 12. Aí ele fala aquilo que eu falei com você na terça-feira. Nós vemos a Jesus, nós temos revelação em parte. Ele diz assim, ó, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como sou conhecido. Olha que coisa linda. Eu o conhecerei como ele já me conhece. Sabia que Deus já te conhece? Já te conhece no profundo? Deus te conhece cada detalhe da sua vida? Sabia disso? Agora olha que interessante. Quando a gente estiver face a face com ele, essa parte vai ser aberta para a gente vai conhecê-lo, né? Mas eu faço uma parágrafo aqui. Me permitam. Uma eternidade inteira com Deus não vai ser suficiente para a gente alcançar o conhecimento dele. Algumas pessoas não gostam disso, porque elas falam, não, mas Deus vai compartilhar tudo. Você acha que Deus vai compartilhar a onipotência com você? Você vai ser todo poderoso como Ele? Lógico que não. Você vai ser onipresente como Deus? Não. Você vai ser onipotente como Deus? Onisciente? Não. Grande parte dos seus atributos Ele compartilha. E alguns eu posso dizer na sua totalidade. O amor que Ele compartilha, Ele deseja que a gente tenha o amor que Ele tem. E nós vamos ser aperfeiçoados no amor, tá entendendo? O corpo vai ser aperfeiçoado, mas nós vamos ter plenamente o amor de Deus. Agora o conhecimento, tudo que Deus tem, uma eternidade, não vai ser suficiente para a gente alcançar o que Deus tem. E Deus sempre será Deus, amém? Está entendendo o que o pastor está falando? Verso 12 de novo, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como sou conhecido. Amém? Verso 13 ele conclui e ele fala, agora pois, permanecem o quê? A fé,
a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor é o maior. Porém, o maior desses é o amor, não é isso? Então, a fé, a esperança permanecem. Você sabia que quando a gente estiver plenamente com Jesus, você não vai mais precisar ter fé? Já pensou sobre isso? A fé vai acabar. Você vai precisar ter fé para ver Jesus? Eu pergunto, no céu você vai precisar orar para falar com Ele, fechar os olhos? Pensa comigo, oh Senhor, faça-se presente nesse lugar. Aí vai tocar assim, você, estou aqui, viu? Senhor, esqueci. Então algumas coisas vão acabar. Agora o amor sempre vai permanecer. Amém? A visão que nós precisamos perceber é que Deus, Ele compartilha muitas coisas. E Ele tem compartilhado muitas coisas. E tudo vai ficar muito claro quando a gente estiver junto com Ele. Mas hoje, a realidade é que a nossa visão é limitada. Bom, vamos continuar então na visão aí de Elifas. Abra em Jó capítulo 4, 12. Jó capítulo 4, verso 12 até o 21. Glória a Deus. Quem tem aprendido alguma coisa com esse estudo, me fala aí. Amém. 3 pessoas. Glória a Deus. Vou melhorar. Vamos lá. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. 4, 12 até o 21 diz assim, ó. Aqui, Elifas continua fluindo na sua incredulidade. Na sua teologia. Ele diz assim: uma palavra me disse em segredo. Eu vou te explicar tudo o que significa isso. E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar o umbigo, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Está aparecendo um negócio bom aí? Ou estranho? Esquisito, está esquisito, é isso mesmo. A gente precisa perceber, não é? Verso 16, parou ele, mas eu não lhe discernia a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos. Meu Deus, um fantasma. Houve silêncio, e eu ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia os seus servos aos seus anjos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Que mistério tem aí, não é? Que mistério tem aí. Vamos lá. Aqui a gente tem ele flui mais ou menos numa visão ou num sonho que ele teve, tá? Mas uma visão parece que ela não estava muito clara. Deixa eu falar uma coisa para você logo de início. Deus não é Deus de confusão, amém? Quando Deus lhe der um sonho, uma visão, vai ser algo muito claro, não vai ser algo confuso, não vai ser algo que você vai ter que jejuar 7 dias para ter revelação, ou chegar num profeta, me ajuda aí, eu tive um sonho assim. Se você teve um sonho que você não consegue entender, esqueça, é o teu subconsciente trabalhando e coisas, o nosso cérebro não é complicado, ele é complexo demais. Tudo que você vê, você está captando. Você captou aqui, você não faz ideia, mas você já captou milhões. Nesse tempo que a gente está aqui, você já captou milhões de sensações auditivas, visuais, olfativas, não é? Você já está captando um monte de coisa aí. Talvez você sonhe com isso. Talvez você sonhe.
o subconsciente ele traz isso. Então a gente precisa considerar. Sonho confuso não é de Deus. Por quê, pastor? Porque quem está dentro de nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz a palavra que ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo está dentro de você. Quando você tiver um sonho, pastor, sonhos são bíblicos? São. Quando você tiver um sonho e Deus quiser lhe transmitir algo, o sonho vai ser claro. Vou falar de novo, o sonho vai ser claro, não vai ser confuso. Sobre você, sobre alguma situação, sobre alguma pessoa. Eu já vi na minha vida pessoas tendo sonhos belíssimos, lícitos, Deus avisando de coisas, amém? Deus faz essas coisas, mas um sonho não vai vir de uma forma confusa. Tá certo? Tá certo? Deus, outra coisa, Deus não vai fazer nada que é contra a sua palavra. O profeta teve um sonho, chega para a irmã e fala assim: irmã, é isso que te digo, esse marido aí não é para você não. Como? Ele é seu marido, mas não é aquele não. Deus vai levar ele para você casar com outro, sabe? Coisas assim que acontecem. O profeta vem falar algo que é contra um princípio bíblico. Eu já vi essas coisas. Eu pergunto a você, Deus pode te dar uma visão ou um sonho fora de um princípio? Esquece, não é Deus. A gente até brinca, né? Porque o Espírito Santo, ele que nos inspira a doar, não é? Então ele fala assim, tira os R$100 e dá para tal pessoa. Aí você fala, arreda Satanás. Não é Satanás, é o Espírito Santo que está falando, não é? Porque o princípio de doar é divino, não é diabólico, amém? Então a gente precisa perceber, quando um princípio está estranho, numa sensação, num sonho, esqueça. Ora em línguas para aquilo sair da sua cabeça, não é? E fala, Senhor, se o Senhor tem algo para me comunica, claro. E Deus faz essas coisas, amém? Então aqui a gente vê que Elifas, ele teve o quê? Uma confusão muito grande aqui. Então, repare, dos versos, vou ler de novo, põe nos versos 12 a 16, vamos lá. Eu ia ler na Bíblia a mensagem, mas é igual, para você ver como é confuso esse texto. Tá bom? 12 de novo. Tenha fé, paciência aí que você vai ficar especialista. Vamos lá. Uma palavra se me disse em segredo. Ele está dizendo assim, eu recebi uma revelação, né? E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Misericórdia, parece inferno isso aí. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar, olha só. E os meus, arrepiar o umbigo não, os cabelos, né? Não sei porque eu estou falando umbigo. Arrepiar os cabelos do meu corpo. E o 16? Parou ele, mas não lhe discerni. Tipo, não sei quem era. Ele está falando mais ou menos assim, não sei se era Deus ou o diabo. Não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Ele viu um vulto. Se eu tivesse uma visão assim, Jesus me perdoa. Se fosse Jesus, eu saía correndo. Não é? Jesus que venha bem clarinho, bem bonito, com as vestes brancas, o sorrisão dele, a barba bonita dele. Porque se aparece um vulto, eu dou no pé. Não é? Misericórdia. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Então, repare, dos versos 12 a 16, não tem muita explicação aí. Ele não diz se foi Deus que falou com ele. Você reparou? Vocês repararam? Ele não fala, ele não diz se foi Deus que falou com ele. Ele não conseguiu discernir quem era. Simplesmente ele ouviu uma voz. Mas de quem? Né? Talvez o próprio Elifas não soubesse. Agora o verso 17, põe no 17. Aí ele começa a falar o que ele ouviu. O segredo, a revelação que ele teve. Aí ele fala assim, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso de tudo aquilo que eu já li, não é? Então o que acontece? A mensagem dessa visão que ele teve é interessante, que traz algumas coisas boas. Por isso que a gente tem que pesar o que é bom e o que não é. Amém?
A gente não pode condenar todo o livro. A gente viu, Elifas aqui deu uma viajada. Ele sentiu um arrepio aqui, um vulto passou. Podia até ter sido um gato preto, né? Que passou e ele ficou com medo, né? Mas a mensagem que ele ouviu, ela parece ser boa, porque ele diz assim, ó, vamos traduzir a mensagem? Ele diz assim que Deus é a essência da vida. Quem concorda com isso, diga amém. Elifas acertou? Sim ou não? Sim, Deus é a essência da vida, glória a Deus. Aí fala, Ele é o doador da vida para toda a sua criação. É verdade isso? Verdade, é Deus que doa a vida, é Deus que doa a vida para toda a criação. Vamos lá. Ele é maior do que todas as suas criaturas caídas. É verdade? Sim. Sim. Tem criatura caída que Deus criou? Tem. A gente vai fluindo por um caminho assim, as pessoas, são assuntos que as pessoas às vezes ficam bem confusas, mas como pode Deus ter criado e criaturas caírem? Lúcifer. Essa palavra Lúcifer não tem na Bíblia, só para você saber, tá? A gente usa, tem na tradução, na Bíblia Vulgata que foi colocado esse termo. Mas ele foi criado um anjo de luz. Ele foi criado em glória e perfeição. Só que Deus é assim, Ele não cria robô. Ele cria pessoas ou seres com vontade, com livre-arbítrio. Amém? Tanto é que Lúcifer caiu. Então ele fala, Ele é maior que as suas criaturas caídas, você concorda? Amém. Aí Elifas continua, o homem que é mortal, ele é mortal, sujeito à morte por causa do pecado. Elifas acertou? Acertou. Tá certo, é o que ele fala. Ele ficou mortal por causa do pecado. Adão era para ser mortal? Vamos, gente, participa. Era para ser mortal? Não, ele ficou mortal por causa do pecado, não é? Aí ele fala assim, ele nunca poderá ser mais justo ou reto do que o Deus imortal, o Deus sem pecado que o fez. É verdade, ele nunca vai poder ser mais justo do que Deus. O que ele não sabia aqui é que uma redenção viria, amém? Para deixar o homem justo, justificado ao ponto de Deus falar assim, não me deve mais nada, não é? O meu filho pagou o preço e o meu filho te representa, amém? Então, até aqui ele acertou. Aí ele continua, desde que todas as coisas procedem da pureza de Deus, seria possível que qualquer criatura o superasse em sua pureza? O que você acha? Tudo procede de Deus. Seria possível um ser que foi criado por Deus superar a pureza de Deus? Não, não é? Então ele coloca uma interrogação e ele responde nunca. Elifas acertou de novo. E ele fala que Deus é infinito. Você concorda? Amém. E as pessoas, os seres humanos, os filhos são finitos. Você concorda? Verdade, são limitados, finitos, a vida é finita. A gente, Eclesiastes fala que nós, os seres humanos, né? Deus colocou o quê? A eternidade no coração do homem. Eu já falei isso, algumas versões falam Deus colocou o mundo no coração do homem, mas eu acho que a melhor versão ali é a eternidade. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas o homem mesmo, sem que o homem perceba isso. A ideia é a seguinte, todo homem é eterno. Toda a criação é eterna. A partir do momento que ele nasce, o start da vida dele, ele começa a ser eterno. A questão é onde você vai passar a eternidade. No céu ou no inferno, mas todo ser é eterno. Antes da criação você não era eterno, diferente de Deus, porque Deus não teve um começo. Ele era antes de você. Ele é eterno para o passado e eterno para o futuro. Você consegue pensar isso? Então, nós sim somos finitos. Não é? Então, a gente percebe aí que tudo isso, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Não, essa música é horrível. Alguém conhece a música? Ai, misericórdia.
apesar de você, não, apesar das implicações que ele falou aqui, que ele fluiu, ele acertou em muita coisa. Concorda comigo? Ele acertou em muita coisa. Então, eu poderia só fazer a gente poderia só fazer uma pequena análise aqui do que ele falou para ver onde tem alguns problemas, para a gente não errar, para a gente não cair em erro doutrinário, em princípio. Então vamos lá. Ele faz uma afirmação, olha só, de que Jó queria ou pretendia ser mais justo e puro do que Deus. Agora, do que nós já lemos de Jó, me responda. Em algum momento você lembra Jó ter falado sobre isso? Ele não fala sobre isso. Ele na sua, vamos dizer assim, na sua ignorância de alguns assuntos, ele nunca, o testemunho, né, da Escritura fala que ele não pecou. Em tudo isso ele não pecou. Ele foi ignorante em muitas coisas, mas ele não quis ser maior do que Deus. Você lembra disso? Mas Elifas faz uma insinuação de que ele quis ser maior do que Deus. Tá bom? Olha que coisa séria, né? Então, eu acredito que a gente precisa perceber o que Deus quer falar conosco e tomar cuidado para a gente ser um canal verdadeiro para interpretar o que Deus quer falar para as pessoas. A gente brinca, mas só para a gente entender. Quando o Espírito fala com você, com uma mensagem, não é aquela ideia que a gente fala da tecla SAP, né? Você aplica, você põe só para traduzir, não é isso. Quando o Espírito fala com você para trazer uma mensagem para alguém ou para a igreja, você vai, na verdade, interpretar. Quando você estuda os dons do Espírito, você percebe que o Espírito ele te inspira e você vai fazer o quê? Interpretar a mensagem. Irmãos, quem já recebeu, vamos lá, quem já recebeu uma mensagem para falar para alguém? Quem já foi inspirado no Espírito Santo de uma mensagem para falar para alguém? Você repare que não é um ponto que você tem aqui no ouvido e ele começa a falar e você traduzir. Não é assim. O Espírito te inspira com impressões. É assim ou não é, profetas e profetisas? Não é assim? Ele inspira com uma impressão. Às vezes até uma imagem. Às vezes, por isso que o profeta tem que ficar calmo quando ele vai interpretar. Não é? Ele fala assim, o Senhor está me dando aqui uma imagem. Eu estou vendo um sino com uma corda. E Deus está falando que você precisa tocar esse sino. Isso às vezes vai fazer muito sentido para uma pessoa que vai receber uma mensagem. Está entendendo? Está entendendo? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir além do que o Espírito nos inspira a falar. Principalmente quando a gente conhece a pessoa. Porque a gente vai querer dar uma força para o Espírito Santo, né? A gente fala, Espírito Santo, você esqueceu de falar umas coisas, deixa eu fluir agora aqui. A gente fala assim, Deus está me inspirando, Deus está te falando isso. Valeu, Espírito Santo, agora eu estou lhe falando isso. Né? A pessoa podia falar assim, né? Mas ela não fala, ela fala como se o Espírito estivesse continuando a falar. Vou fazer uma pergunta aqui. Tudo gente inteligente aqui. Quem já recebeu uma profecia errada? Aí eu pergunto, má vontade do profeta? Não. De repente Deus queria falar mesmo. Às vezes foi uma interpretação errada. Sim ou não? Não pode acontecer isso? Pode, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Elifas recebeu algo, não é? Ele não teve uma interpretação muito clara, ele fez todo aquele malabarismo. Não é? É engraçado hoje, porque se você pensar, muitas coisas acontecem assim na igreja, não é? Porque o profeta, ele chega... Você já reparou isso? Eu não estou desmerecendo, não. Mas o profeta, quando ele vai falar assim, ele faz assim... Né? Aí faz uns barulhos, dá umas viradas. Aí a pessoa fala, eita, já fica com medo, né?
porque o Espírito tem que mover desse jeito. Não precisa não. O pastor Janduí, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, a igreja brasileira pegou tantas manias de outros lugares, que muitas vezes o fluir do Espírito fica assim meio que tenebroso até, não é? Qual o problema de você falar normalmente uma profecia? Irmão, Lucas, Deus está falando comigo isso, tive um sonho assim, uma percepção assim, acabou. Não estou falando que em algum momento o Espírito não pode me mover de uma forma diferente. Lógico que pode. Às vezes ele vai me mover e é repuxando mesmo, e às vezes é no sapatinho de fogo, não tem problema. Essas coisas acontecem. Mas muitas coisas as pessoas elas querem legitimar, não é? Pela expressão dizendo é Deus. Para as pessoas falarem, opa, Deus vai falar, né? Então a gente precisa de maturidade. Você consegue ver Jesus quando ia operar alguém? Operar em milagres, né? Operar espiritualmente. Você consegue? Só estou fluindo com você. É uma brincadeira, uma conjectura. Você consegue imaginar Jesus fazendo assim, ó? É isso que eu te digo agora. Imagina como que ele faria para o cego, né? O cego de Siloé. Ele, na verdade, ele fez um lodo, né? Então imagina, ele faz dá aquela cusparada no chão, né? Então, o negócio começa a ficar meio estranho. Pode acontecer? Pode. Mas quando a gente tem uma palavra clara de Deus, tá entendendo? Uma palavra clara de Deus, é isso que vai fazer diferença na vida das pessoas, amém? Então você não precisa nem fazer nenhum tipo de malabarismo. Então, preocupe-se em interpretar bem o Espírito Santo, aquilo que ele quer falar. Perceba, fala com ele assim, Espírito Santo, o que você quis dizer com aquilo? Espírito Santo, o que é essa nota, essa percepção que eu tenho aqui? Onde você está querendo me levar? Então, devemos nos concentrar em aplicar aquilo que Deus quer falar de uma forma correta. Amém? Outra coisa. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso. Atos capítulo 21, 11. Abre lá. Não, é Atos capítulo 21, 10. Vou ler até o 14. 21. Você conhece esse texto? Ele fala do profeta Ágabo, não é? Homem de Deus, usado por Deus, tá? Ele tem historicamente, inclusive, profecias, não é? que ele faz de um tempo de seca que houve na Judéia, um tempo de escassez. É ele mesmo que é usado. Mas olha que interessante, o verso 10 diz assim, 21, 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Então, o profeta, ele tem esses negócios, né? Ele tem um jeito diferente, né? Então, ele precisa, né? Então, ele vai ver o negócio, ele vai pegar a bandeira, né? Ele vai ter a profecia, ele vai, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Ele não é um mestre, ele não vai ficar ensinando de boa, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, Ágabo, o que ele fez? Ele pegou o cinto de Paulo, né? Amarrou as mãos dele, enlaçou assim as mãos dele, né? E declarou assim, ó, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, ó, só para não falar o nome de Paulo, ao dono desse cinto, é bem floreado o negócio, né? E o entregarão nas mãos dos gentios. Aí ele fala o verso 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós, aqui a narração de Atos é Lucas, né? Você lembra, né? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo
que não subisse a Jerusalém. Né? Repare só, põe no 12 ainda, deixa no 12. Ele fala assim, ó, quando ouvimos as palavras, tanto nós como os daquele lugar. Todos, né? Rogamos a Paulo. É tipo assim, Ágabo falou aquilo, ficou clara a mensagem, Paulo querendo ir, né? Querendo viajar, continuar a viagem dele para Jerusalém. O que aconteceu? Aí a pessoa falou, está amarrado em nome de Jesus, você não vai não. Você não está vendo o profeta falando? O profeta está falando que vão te prender, vão te jogar na mão dos gentios. Olha que interessante. A profecia, a palavra de conhecimento, ela foi plena, perfeita, pura. Só que era só para falar, ó, isso vai acontecer, se prepare que isso vai acontecer. Não era para impedir de ele ir. Entendeu? Então você precisa saber até onde o Senhor fala, não é? Porque o profeta, ele não inspirou Ágabo para falar assim, Paulo está amarrado em nome de Jesus, fique aqui, você não vai sair daqui, que vão te prender, não. Aí o verso 13, então ele diz, né? Então ele respondeu, que fazei vós chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eita! Está vendo? Então ele estava preparado. Falou assim, vocês estão me falando tudo isso? É verdade, obrigado por me avisar. Mas eu já estava com o meu coração cheio, já estava sabendo que isso ia acontecer. Profeta, muitas vezes, vai confirmar aquilo que já tem no seu coração. Não é? O profeta, ele vem e ele fala algo que Deus já colocou. Não é novidade. Agora, muitas vezes, o profeta, ele é levantado mesmo para despertar algo em você que talvez você esteja dormindo. Não é? Ou Deus pode fazer também, começar a falar através da boca de alguém. Não tem problema, a gente vê essas coisas. Verso 14. Como, porém, não o persuadimos, né? Conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Amém, gente? Então é isso. Nós não podemos entrar numa seara que não é nossa, amém? Então vamos lá, não seja precipitado, na hora de interpretar alguém, de interpretar algo, não é? Não seja rápido para querer dizer como vai ter que ser o caminho de uma pessoa, o caminho de outra, mas contenha-se, ou limite você mesmo no sentido de falar somente aquilo que Deus quer que você fale, amém? Outra coisa, voltando só para a gente terminar aqui, voltando a falar um pouquinho de Jó, né, ele falou inadvertidamente, não é? Mas a gente precisa ser, Jó falou, né, algumas coisas, Elifas também falou, mas quando a gente vai interpretando tudo, eu sei que eles já estão com o Senhor, né, mas a gente precisa ser benevolente e não tomar um posicionamento de julgar a interpretação deles. Pelo contrário, a gente precisa perceber que cada um tinha um campo, não é, de interpretação. Você concorda que a palavra da fé nos dá uma outra visão para interpretar as coisas? Você concorda que antes até da palavra da fé, a graça, o Novo Testamento, a nova aliança, ela nos faz ver a Deus como Ele realmente é? Sim ou não? Sim. E você sabe que muitas coisas aqui que ele falava, ele estava equivocado. Então a gente precisa ter paciência porque eles estavam debaixo de uma aliança inferior. A Bíblia diz que nós estamos numa superior aliança. Superior aliança. A Bíblia fala que a gente está num tempo de obra do Espírito. O Espírito. E sabe o que diz a palavra? A palavra diz assim que o Espírito Santo, ele há de nos ensinar todas as coisas. Ele há de interpretar a palavra no seu coração. Ele vai te mostrar toda a verdade. Deus, o próprio Deus vai te guardar para não tropeçar. E Ele vai te encher de sabedoria. Amém? Então, tudo que vier, tudo que você não entender, descanse no Senhor. Aquilo que Ele te revelar, flua na revelação. Aquilo que ainda não é claro para você, fica em paz, fica perseverante, que as coisas vão mudar. Tribulações virão,
mas tenha paz. Jesus disse, tenha bom ânimo. E a gente brinca, né? E diz assim, no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Concorda comigo? Se não deu certo é porque ainda não é no final, tá bom? No final dá tudo certo, tá certo? Se você pensar no final da eternidade, vai estar tudo bem. Mas aqui na terra, nós podemos viver e nós podemos ter tempos bons. Nós temos crido que nós vamos desfrutar de tempos bons aqui. Nós temos crido que o Senhor está com a mão sobre a nossa nação. Amém? Nós cremos que o Senhor está com a mão sobre a sua vida, cada um de vocês. E vocês hão de desfrutar tempos bons, apesar de haver tempos bons que vão e vêm, não é? Nós sempre estamos bem com o Senhor. Amém? O tempo externo pode ser bom ou ruim, mas a gente sempre está bem com o Senhor. Amém? Independente das situações que se nos apresentem, a gente precisa ter uma convicção e uma confiança de que a gente está bem com o Senhor. E se o pior acontecer, vamos pensar no pior, né? Se o pior acontecer, que seria o quê? A morte. Quando a gente fala assim, o que pode acontecer de pior a um homem? Né? Um homem crente. Porque o incrédulo, né? Não é a morte, não é a pior coisa, né? Um homem crente, a pior coisa que a gente pensaria seria a morte. Mas mesmo que a gente morra, a nossa vida está guardada em Deus. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Tempos de paz. Tempos de prosperidade. Tempos de muita alegria. Eu vejo como que uma gordura sendo derretida pela alegria. É como uma massa sendo derretida pela alegria. Eu estou falando de uma tristeza sendo derretida por causa da alegria. Amém? Um espaço de tristeza sendo tirado para entrar um tempo de alegria, um tempo de coisas boas, um tempo de onde o Senhor vai fazer, onde o Senhor vai completar na minha vida e na sua vida. Amém? Começa a profetizar sobre a vida dos teus filhos, sobre os seus pequeninos. Começa a falar para eles, vai ter tempo bom, vai ser próspero. Começa a falar para ele o que ele vai viver. Começa a falar assim, vai ganhar muito dinheiro, vai ser generoso, vai ter ministério, vai ter palavra, não vai se desviar da fé. Começa a profetizar essas coisas. A melhor coisa é viver em Deus. O nosso maior prazer, nossa maior alegria está em viver em Deus. Não saia da presença de Deus, tenha prazer nas coisas de Deus, amém? Vamos cantar, meus queridos, vamos lá? Vamos cantar? Eu queria que você cantasse comigo, para a gente encerrar, a fidelidade do Senhor. Você crê que Ele é fiel para cumprir? Ele é fiel para cumprir? Tudo que Ele prometeu? Quem tem plano, quem tem promessas de Deus aí? Pastor, quantas promessas tem na Bíblia, mais ou menos? Aproximadamente, que o senhor falou? Quantas promessas tem na Bíblia? Mais de 8.000. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Já ouviu falar sobre isso? Mais de 8.000 promessas. E todas elas são para os filhos. Todas elas é para cumprir na sua vida. Amém? Agora eu pergunto, você conhece as promessas? A Bíblia diz que Ele é fiel. E as promessas que Ele prometeu, Ele não vai só cumprir, mas como diz a palavra, Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais além. Fica de pé, glória a Deus. Fala assim, tempos bons estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu.